10, a energia enceropédica não está ideal, né? Caiu ainda há pouco. Pode ser que no decorrer da apresentação a luz acabe novamente, e aí a gente dá uma pausa, se retornar, a gente tenta comunicar vocês através dos grupos de WhatsApp. Marcele Prado, se quiser começar a gravar, já pode, tá? Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Posso começar, Marcele Prado? Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Vinícius Morgado, eu sou presidente do grupo de estudo e hoje é a nossa quinta mesa redonda, no qual nós iremos falar sobre enriquecimento ambiental e bem-estar na produção animal, né? A nossa apresentadora de hoje é a Marcele Vilardo. Ela faz parte do grupo há 2 anos, né, no projeto. Ela integra a equipe no setor, na diretoria acadêmica e científica, aí responsável por pesquisar eventos científicos e acadêmicos para que o projeto possa participar e desenvolver resumos científicos, né, artigos e etc. Atualmente ela trabalha no manejo dos cavalos, no desenvolvimento, né, com os cavalos voltado à liderança, nos workshops de liderança junto com a Tayane, além de treinar os cavalos no exercício de doma, né, e treinamento com a gente. Ela também foi autora do trabalho científico premiado no 2º Congresso Virtual Brasileiro de Educação e Empreendedora de Sustentabilidade e Inovação. A gente conseguiu o prêmio de melhor trabalho através da autoria da Marcele, junto com a Tatiane Godoy e a Valéria Marques, né, que foram as orientadoras dela nesse projeto. Então, a partir disso, a gente fica com a apresentação da Marcele Vilardo. Fica à vontade. Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre enriquecimento ambiental e bem-estar na produção animal. Primeiro de tudo, eu vou dizer o que é o enriquecimento ambiental. Ele é um processo onde um ambiente mais complexo e interativo é criado para melhorar a qualidade de vida dos animais, reduzir estímulos que geram respostas estressoras, evitar o aparecimento do comportamento estereotipados, a redução dos distúrbios comportamentais, do estresse, e diminuir também a intervenção clínica e mortalidade, e aumento na reprodutividade e proporciona o bem-estar. Com o surgimento da produção com animais confinados, que foi uma alternativa para monitorar os animais de produção e reduzir a perda energética de espaço e de mão de obra, passou a ter exigência dos consumidores quanto à qualidade de vida e o número excessivo de animais alocados em baias de tamanho reduzido, prejudicando drasticamente a produção. Para que os animais em confinamento adquiram um bom bem-estar, é preciso que o animal tenha as 5 liberdades. A liberdade fisiológica, que está ligada à alimentação, à disponibilidade de água, a liberdade ambiental, que é o espaço adequado para a vida do animal, a liberdade comportamental, que é de poder demonstrar o comportamento
de forma natural, que eles fariam na natureza, e a liberdade sanitária, que é poder ter cuidados médicos, como também manejo, e, por fim, a liberdade psicológica, que é a junção de todas as outras juntas. Sem uma dessas liberdades, o animal vai ter a falta do bem-estar e, com isso, pode ter problemas comportamentais, como as estereotipias, que são comportamentos repetitivos que não possuem nenhuma função para o animal e é uma ação atípica na natureza, não apresenta esse tipo de comportamento na natureza. Isso pode acontecer pelo excesso de ansiedade, e acho que pode ser comparado como quando a gente fica ansioso e começa a roer as unhas. Tem também a automutilação, que é o ato do animal se machucar mordendo a si mesmo. Tem aí a apatia, o animal não demonstra nenhuma interação, apresenta desânimo e falta de energia. E também tem a agressividade, o animal passa a querer morder ou atacar, dificultando o manejo. Tem o canibalismo, que é o ato de comer animal da própria espécie. E acho que é compreensível eles não estarem muito felizes com isso, né? Com o confinamento. A gente passou por uma pandemia e muita gente teve questões psicológicas. Então, imagina uma vida inteira presa em confinamento, né? O bem-estar é o enriquecimento mental e é desenvolvido através da observação do comportamento típico da espécie em condições naturais. Ou seja, essa observação serve para que seja possível desenvolver algum tipo de atividade que os animais tenham a possibilidade de demonstrar o seu comportamento natural e evitar estresse que o confinamento traz. O conhecimento do comportamento ajuda no diagnóstico e no aperfeiçoamento do bem-estar através de alterações de postura, temperamento, sanidade, indicador de dores agudas ou crônicas. Os problemas no confinamento dos equinos gera comportamentos como a agressividade, o cavalo passa a querer morder, dar coice, chuta a porta da baia, e tem a aerofagia, que é uma estereotipia, que é o ato do cavalo engolir ar. Eles podem fazer isso sem e com apoio. Quando é com apoio, geralmente eles apoiam com os dentes incisivos da mandíbula superior em um pedaço de madeira, que pode ser um tronco ou a porta da baia. Tem também a mania de roer a madeira e a síndrome do urso, que é a estereotipia relacionada ao aparelho locomotor. Os cavalos com esse problema têm o costume de balançar de um lado para o outro e para frente e para trás, ou balançar a cabeça, como é no caso do Vinícius nesse vídeo.
No confinamento dos suínos também pode causar estereotipias, como morder a grade, mastigação simulada, que é quando eles mastigam sem estar comendo nada, e o excessivo consumo de água. Em ambientes muito pequenos, eles podem ficar inquietos, e também eles têm o bitting, que é uma estereotipia também, que é o hábito de se morder. E também passam a ficar mais agressivos. O confinamento nos ruminantes também causa estereotipias, como o ato de ficar mordendo parede e brincar com a língua, que é o ato do animal ficar colocando ela para fora sem motivo ou enrolando ela dentro da boca. Também podem ter agressividade, autoestimulação e mastigar e sugar objetos. O confinamento em coelhos faz com que eles passem a gritar com frequência, lamber excessivamente, colocar as orelhas para trás, ranger os dentes, que pode causar um desgaste, e chutar o chão e grunhir. Com o confinamento, muitas das aves passam a vida toda confinada no mesmo lugar, em um espaço muito pequeno, que são as gaiolas. E não podem demonstrar o seu comportamento natural de forma correta, como, por exemplo, o ato que elas têm de ciscar. E, além disso, as aves são animais homeotérmicos. E isso significa que a temperatura dos órgãos vitais deve se manter constante em uma faixa estreita de temperatura, para que não haja alterações nas funções normais do corpo. Essa faixa tem o nome de zona de conforto térmico. Então, quando a temperatura do ambiente varia mais para o frio ou mais para o quente, pode acabar ocasionando no estresse térmico. E também elas podem desenvolver agressividade, bicando umas às outras, e os tratadores, além de desenvolverem medo, tristeza, inquietação e arrancar as próprias penas. Existem muitas formas de enriquecimento ambiental, mas uma forma muito importante é o tipo de instalação que esses animais vão ficar. Nos equinos, por exemplo, a baia deve ter coxo, bebedouro, abertura nas portas e nas portas e paredes para o cavalo conseguir enxergar os outros cavalos, cama com material adequado, uma rede de feno pendurada para ele gastar o tempo dele, né, já que ele vai estar muito tempo confinado, um espaço adequado para a circulação de ar. E nos suínos, por exemplo, é necessário que tenha água e alimento fresco, um local de descanso, espaço para se movimentar, uma boa climatização
para o conforto térmico também, disponibilizar palha, madeira, feno, corda, corrente e ter construído zonas de fuga, como abrigos e rampas. As instalações para aves devem ter comida, água, espaço para se movimentar também, ninho, caixa com areia, poleiros, escada, muretas, elevados e áreas com lixas, e um ambiente externo para elas terem contato com o sol, né? A instalação para coelhos deve ter pote para ração, bebedouro, feno, esconderijo, uma boa climatização e espaço para se movimentar também. Para as vacas, o curral deve ser bem arejado e com uma boa drenagem. O local tem que oferecer uma boa segurança também, tanto para as vacas quanto para as pessoas que vão manejar ela. Deve manter o ambiente limpo, ter acesso à água e comida e espaço suficiente se movimentar e deitar. Basicamente, todas essas coisas, todos eles precisam. São bastante iguais de cada animal. Outra forma de enriquecimento ambiental é o uso de pedaços de madeira, de corda, pedras, escadas, pneus, escovas e bolas, como no caso aqui, uma cabrinha brincando com um pneu, um potrinho brincando com uma bola, o coelho dentro de um círculo de madeira. Outra forma de enriquecimento ambiental é as diferentes formas de disponibilizar o alimento e que sejam alimentos diferentes do cotidiano, como frutas e legumes em diferentes formas, como congelados, pendurados, cortados, inteiros, escondidos também, para que os animais possam procurar no ambiente em que eles estão, e que seja oferecido o alimento dando ênfase nos equinos, já que é o animal que está sempre com a gente no nosso convívio, e é o motivo de ter esse projeto, né? Vou falar um pouco sobre cada tipo de enriquecimento deles, ambiental deles, né? Primeiro é o nutricional, que é a mudança na forma de entregar os alimentos, podendo ser frutas congeladas nos dias mais quentes, como na imagem, né? Dieta rica em forragem, com feno fornecida em uma rede ou algum brinquedo para aumentar a dificuldade de acesso e fazer com que ele gaste bastante tempo nessa ação. E pode ser oferecido também blocos de minerais salgados e com sabores. Mas não o tempo inteiro, porque o excesso pode fazer mal também, né? Tem o enriquecimento social, pode envolver interação intra-espécies, como
No caso, na imagem abaixo, o Vinícius interagindo com o gatinho que fica lá no setor. Pode envolver também interações interespécies, até porque na natureza o cavalo ele vive em grupo com outros cavalos. Ele é um animal social, então ele precisa dessa interação com outros cavalos. Tem o enriquecimento ocupacional, é aquele que promove o exercício, incentivando cavalos sedentários a se movimentar, como no caso o Petros aqui fazendo o exercício que a gente faz toda segunda e sexta. Tem o enriquecimento físico, ele pode ser tanto dentro da baia quanto no piquete, que deve ter um tamanho ideal. No caso do piquete, ele deve ser grande o suficiente para o cavalo poder correr, que tenha uma cerca em uma altura que ele não consiga pular para fora e se machuque nesse processo. O ideal é que a cerca seja de arame farpado ou de madeira, porque se for de arame liso pode acabar cortando a pele de uma forma pior do que o arranhãozinho que causa a cerca de arame farpado. E também ter um pasto que seja adequado para a espécie, pois aí eles vão passar boa parte do tempo pastando e fazer com que as pias não fiquem tão presentes. E tem a de sensibilização, que foi o trabalho que o Vinícius e a Marcele fizeram, que também é uma forma de enriquecimento mental, de trazer a interatividade com os cavalos, com os objetos novos, que servem justamente para minimizar as estereotipias. E os objetos que foram usados foram bambolê, sacola, teve estímulos sonoros também, teve estímulos olfativos. E os benefícios do enriquecimento mental que teve, né, foi a frequência das estereotipias, elas passam a diminuir, diminui também a incidência de caudofagia e interações agoniantes. Caudofagia é o ato de morrer a própria cauda, isso é comum muito nos suínos. Bolas e brinquedos de borracha reduzem o tédio e aumentam as interações sociais lúdicas dos suínos. Brinquedos para poedeiras em gaiolas enriquecidas a melhoras no bem-estar a partir do comportamento mais calmo. E para coelhos, indicaram diferenças no comportamento lúdico comparando a animais mantidos em gaiolas com palha e outras gaiolas convencionais. E melhora a qualidade de vida. Concluindo, para melhorar a qualidade de vida, é fundamental que na produção animal tenha enriquecimento ambiental associado ao comportamento animal para compreender o bem-estar e impedir o sofrimento desses animais.
E, por fim, dando a minha opinião, eu acho o trabalho de enriquecimento mental é muito bom, muito importante, mas que tem muita coisa que deve ser pesquisada, descoberta e mudada. E mudada ainda, né? E por isso eu fico me questionando sobre em que lugares isso é aplicado e em quantos, né? Se é a maioria ou se são em poucos. E como que nós que trabalhamos, que vamos trabalhar futuramente, né, podemos garantir o bem-estar de todos eles. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Marcele, pela apresentação, né? Eu queria ressaltar que o enriquecimento ambiental na produção, ele além de promover o bem-estar dos animais, ele também tem a garantia de melhorar a produção. Em um sistema de produção e enriquecimento ambiental, no meio do zootecnista, da produção, do agronegócio, ele favorece ganhos em leite, por exemplo, e melhoria da carne, né, na produção de ovos. Então, assim, não é porque a gente produz para que um dia isso vire um produto que esses animais não tenham que ter o mínimo de interação com outros objetos, o mínimo de bem-estar e conforto térmico, por exemplo, até a finalização desses animais, né? Ou dos produtos que eles vão gerar. Então, na escala de produção, é muito importante que exista enriquecimento ambiental, porque já é científico, já é provado cientificamente que o enriquecimento ambiental traz retorno econômico e bem-estar desses animais. Além disso, sobre aves e suínos, eles são animais extremamente sensíveis à temperatura. Seja mais frio, seja mais quente, as alterações da temperatura interferem muito no estresse desses animais. As aves, no sistema de produção de confinamento, elas sofrem estresse, tipo assim, rotineiramente, né? Todos os dias, em toda a escala de produção. Então, em momentos de realocação desses animais, dessas aves, muitas delas chegam a infartar de estresse, por exemplo. E talvez isso tenha um efeito muito negativo para o produtor e para a visão do consumidor, que vê que não existe bem-estar nessa produção. Então, tá aí a interação, né? Tipo, fica o questionamento do enriquecimento ambiental dentro do confinamento de avicultura, para que esses animais consigam expressar seu comportamento natural e tenha menos essas estereotipias, esses ataques de nervo, né? E cardiovascular, por exemplo. E já suínos, é muito comum o estresse trazer essa questão do canibalismo, né? Eles se tornam mais agressivos, eles querem morder uns aos outros, e isso, além de interferir, ser custo para o produtor, interfere na qualidade, né, do produto que ele vai gerar, que é a carne futuramente. Então, o enriquecimento ambiental, ele minimiza essas questões de estresse dos animais em confinamento, né, em produção. E esse enriquecimento ambiental, ele não tem que ser restrito à escala produtiva, à escala de produção, ou aos confinamentos, por exemplo, de confinamento intensivo, né? Os extensivos também, os piquês têm que ser melhorados com enriquecimento ambiental, seja de animais criados a pastos, ou animais criados em baias, ou galpões. Tem que existir enriquecimento ambiental em todos os setores, em todos os departamentos de produção, por exemplo, né, em todas as escalas de produção. E outra coisa que eu queria ressaltar é que, além desse enriquecimento ambiental, né, que inclui a introdução de objetos, inclui a alimentação, existem outros meios de enriquecer o ambiente, como o sensorial, o auditivo, né, o olfativo. Então, já é provado cientificamente que algumas essências de óleos essenciais, eles trazem mais calma para os animais, por exemplo. O óleo de lavanda vem sendo muito usado nos trabalhos científicos
para trazer essa calmaria para os animais, além dos óleos essenciais, essa questão do sonoro, né, que são frequências de músicas clássicas que tragam uma certa tranquilidade para os animais. Isso também são alternativas de enriquecimento ambiental que entra no enriquecimento auditivo, né? Sensorial, tudo isso estimula o animal a ter um pouco mais de calmaria, de reduzir os estresses nos animais de produção. E como a Marcele ressaltou, a gente vem com um trabalho de dessensibilização com os cavalos da Equilíbrio para trazer justamente essa interatividade dos animais com objetos diferentes. Então, a gente tem usado alguns obstáculos, alguns cones, né, algumas bandeiras, para que eles tenham essa interação, ou o mínimo de curiosidade em conhecer aquilo que é novo, por exemplo. E muito pelo contrário, não é para que ele se assuste com aquele objeto, é para que de alguma forma ele tenha uma interação com aquilo, né? E tudo isso é avaliado. A que ponto o enriquecimento ambiental ele não é estressante? Isso também tem que ser levado em consideração. Tudo tem que ser levado em consideração. Se eu coloco uma sacola ali no objetivo de enriquecer o ambiente, isso vai proporcionar um enriquecimento ou um estresse para aquele animal? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, essas são as minhas pontuações. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat que eu leio aqui. Quem quiser abrir o microfone para fazer algum elogio ou alguma pergunta ou acrescentar algo também está disponível, tá? Quero parabenizar a Marcele. E acho que alguém estava com a mão acesa aí para falar também. Quero parabenizar a Marcele, né? Porque foi sozinha representar o trabalho. Muito bom. E é isso que nem o Vinícius falou, que nem a Marcele ressaltou, né? É importante a gente estar sempre avaliando o ambiente. A gente estava conversando, Vinícius, eu, Marcele, outra Marcele, né? Que às vezes as pessoas falam assim, meu cavalo tá na baia, então eu vou colocar ele para viver num piquete. Só que não dá intenção se aquele piquete vai ser adequado ou não. E uma parte que eu gostei bastante do artigo que ele fala, você tem que conhecer o comportamento natural da espécie. Então, você tem que conhecer onde que aquela espécie vive, né? Então, por exemplo, a gente tem um piquete, a gente vai dividir os piquetes ali para dar forragem, só que o nosso último piquete não tem árvore. A gente tem que arranjar uma árvore, arranjar uma sombra, porque vai ser um piquete que não tem um lugar para eles... se ele estiver com calor, ele ir para a sombra, para ele expressar o comportamento dele, o que ele quer fazer, né? E acho que isso é importante, a gente está sempre avaliando, não é só manter o animal solto, mas manter o animal solto e ver se tem realmente tudo que ele precisa ali, né? Então, isso aí, parabéns. Acho que o Marcelo quer falar. Uma mão acesa aqui. Levantada, quer dizer. Se quiser falar, Marcelo, pode falar. Só liberar o microfone. Não. Enfim, pessoal. A gente ganhou um tempo aí. Se vocês quiserem interagir no chat, elogiar também a Marcele, o trabalho. É importante lembrar que tudo que ela apresentou aqui é de um artigo científico, né, que fala sobre o enriquecimento ambiental dentro do sistema de produção. Apesar do Papo de Equilíbrio ser um grupo de estudo voltados a equinos, né, esse semestre a gente resolveu falar de bem-estar de animais no geral, dando foco nos cavalos. Então, tudo que a gente pode trazer de bem-estar, a gente traz e dá aquela puxadinha para o nosso projeto, para os nossos cavalos, né? Que é mega importante também. Então, é o que a Tati fala, você dividir piquetes para colocar um animal
a pasto, sem ter essa atenção para um lugar de refúgio como sombra, é um trabalho perdido. É um trabalho perdido. Então, vamos alimentar nossos animais, dar piquete, dar forragem, para que eles expressem o comportamento natural deles na natureza, mas também pense no sistema de que, tipo assim, precisa ter um sombreamento, precisa ter um bebedouro coberto, por exemplo, né? Ter coxos próximos ali para fazer uma suplementação de ração, por exemplo. Tudo isso é importante, tudo isso não deixa de ser enriquecimento ambiental. E isso cabe a todos os processos, né, de confinamento também, de outros animais criados a pasto. O João quer falar, a Marcele Prado, né, ela falou que a termorregulação deve ser um dos pontos principais a serem levado em consideração. Exatamente, eu acho que agora que a gente está sofrendo, não só os animais, a gente também está sofrendo com essa questão da temperatura. Tem sido muito difícil para nós, que ainda temos o refúgio de tomar um banho, por exemplo. Ai, calor, vamos tomar banho, ou ligar um ar-condicionado, por exemplo, a gente tem essa opção, ou ligar um ventilador, é total diferente do animal que espera que a gente forneça isso a eles, entendeu? Então, os sistemas de confinamento, por exemplo, alguns setores mais avançados, eles investem na climatização, né, para que esses animais sofram o mínimo possível com as temperaturas. Já na natureza, é muito difícil controlar essa questão da temperatura. Então, o mínimo que a gente pode fazer é plantar uma árvore, é fazer uma cobertura, é colocar uma água com, sei lá, um sombreamento, tentar minimizar essas questões, porque o animal, na natureza, cavalo, nossa, sofre muito. A gente vê isso porque está muito quente, a gente vê eles pingando de suor. E aquilo, às vezes, incomoda, sabe? Só que a gente, o ser humano, tem alternativa. E para os animais, a alternativa quem tem que dar é a gente. Então, eu vou passar a palavra para o João, que ele quer falar. Depois a Marcele Vilardo fala. Pode falar. Bom, pessoal, boa noite. Parabéns, Marcele. Eu acho muito importante, né, essa questão dessa pauta do enriquecimento ambiental, que foi como ela mostrou. A gente já percebe que é uma tática que funciona, né, nos sistemas de produção. Principalmente na avicultura e na suinocultura, a gente sabe que essas duas culturas, elas andam assim a passos largos. Então, consequentemente, existe uma pressão também, né, em relação às exportações dos produtos que essas culturas oferecem. A galera que pagou a avicultura sabe o que a União Europeia coloca de pressão em cima do Brasil para que essa carne possa ser exportada, né? E principalmente pela maioria das poedeiras serem criadas em gaiolas, né? Já existe algumas ideias de que as galinhas necessariamente precisam voltar para o chão, né? Precisam sair das gaiolas. Só que a gente sabe que essas galinhas saindo das gaiolas, consequentemente, o nível de contaminação, que inclusive é científico isso, é bem maior nos ovos. Então, já que elas estão nas gaiolas, o que cabe a gente, né, como zootecnistas, veterinários, é justamente fornecer o bem-estar que o campo pode proporcionar a essas poedeiras. E o que eu acho interessante é que o enriquecimento ambiental ele não pode se resumir somente ao sistema de produção, né? Quando a gente traz para os cavalos, o que é que o enriquecimento ele pode trazer, por exemplo, né? O cavalo ele não é um animal de produção. Então, de que maneira a gente pode englobar essas táticas que funcionam nos sistemas de produção para um equino, por exemplo, que está ali para esporte ou para lazer. Agora, eu estou trabalhando com um projeto que é sobre enriquecimento ambiental para éguas que são isentas de doma. Ou seja, utilizar os enriquecimento físico, sensorial e nutricional, que foi citado aí, como auxílio, né, para o exame físico desses animais. Ou seja, essas éguas que são isentas de doma, né, ou seja, são bem rudes, a gente fornecer o enriquecimento para elas, para se possivelmente elas nos darão o retorno que a gente espera. Então, por exemplo, nessa situação,
a gente já vê que, por exemplo, não é como acontece no sistema de produção. A gente está incluindo o enriquecimento para uma maior produtividade. Nas éguas, que é o projeto, já seria, tipo assim, algo diferente. A inclusão dos objetos, do enriquecimento, para realmente você conseguir manipular esses animais, o que é difícil. Ou seja, os animais que são isentos de doma, aqueles que... Então, se você não consegue fornecer a doma para esses animais, por meio de enriquecimento, talvez seja possível você conseguir manipular. E também serve também de um auxílio, né? Ou seja, você fazer a doma e com auxílio do enriquecimento para que, consequentemente, esse animal ele venha fornecer assim um temperamento mais adequado e você consiga manipular e fazer aquilo que deseja, solicitando de forma adequada, priorizando o bem-estar para esses animais. E aí eu acho muito importante a gente tocar sempre nessa tecla do bem-estar. E quando a gente fala sobre cavalos, beleza que não é um animal de produção, mas é um animal que também exige um bem-estar, principalmente por a maioria deles serem criados em estábulos, ou seja, a gente já está tirando ele do seu ambiente natural. Então, o mínimo que a gente consegue oferecer para esse animal estabulado é justamente o enriquecimento para prevenir estereotipias e outros problemas. Então, eu deixo meus parabéns, é uma pauta muito importante e que a gente possa conseguir avançar nessa pauta, principalmente na equidicultura. Bem pontuado, João. Marcele Vilardo, se quiser falar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Posso falar? Pode. Primeiro eu quero parabenizar a palestrante, que é minha filha, Marcele. Você foi muito bem. Gostei muito do trabalho e do projeto de equilíbrio, que eu já acompanho há um tempinho também. Eu já tinha falado com a Marcele, vocês poderiam expandir para outras universidades esse projeto, né? E além de espalhar em outras mídias grandes, né? Que estão precisando, que estão carentes dessas informações, né? E a partir delas espalhar também para os criadores aí, para melhorar até a criação deles de uma forma mais não humanizada, mas de uma forma mais adequada, né? E aumentar até a produtividade. Porque pela qualidade de trabalho de vocês, não poderia ficar um pouco menos restrito que está. Poderia expandir mais esse trabalho de vocês. É muito bom. E a minha ideia, assim, espalhar mídia. Em outras mídias, nas universidades, tá bom? E desejar parabéns ao programa, ao projeto e a Marcele. Valeu, um abração. Muito obrigada pela atenção, por vocês ouvirem, pela oportunidade de poder estudar um assunto tão importante como esse e que a gente consiga avançar nesses estudos, melhorar. É isso. Não esquece da foto, gente, da frequência. Gente, a frequência, preencham, mesmo que vocês não queiram certificado, preencham. E pode tirar o print da foto da gente aí, todo mundo sorrindo. Foi? Alguém tirou? Descompartilha a tela para caber todo mundo. Marcele. Vamos abrir a câmera, gente. Vamos lá, bastante perfume. Olha a Débora! Oi, Débora! Tirou? Então, aí. Agora o pessoal tá vendo a câmera. Pessoal, agora o pessoal foi, hein? Tiramos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a 15 dias tem mais a nossa última reunião. E a gente vai trazer um tema bem legal, que é uma comparação de como que os nossos cavalos eram
antes de todos os métodos que a gente vem utilizando. E agora como que eles estão? E eu garanto a vocês que houve muita mudança para melhor, graças a Deus. E isso é uma prova de que o enriquecimento funciona, de que a dessensibilização funciona, pode ser a longo prazo, mas funciona sim. De que o treinamento, a interação, tudo isso que a gente faz para melhorar o bem-estar dos nossos cavalos traz uma aproximação da gente com esses animais, né? Às vezes, a gente só de chegar, eles realmente querem ser manejados, eles querem participar das coisas. E isso é prazeroso, porque não nos vê como ameaça dentro daquele lugar. Vê a gente como parceiro, às vezes como parte da tropa deles, entendeu? E eu falo isso com propriedade, porque eu já me sinto parte da tropa. Como a Tati fala, os cavalos agora me respeitam e me tratam assim, sabe? Como se eu fosse um deles. Então, é ganhar a confiança desses animais, né? E como o pai da Marcele falou, expandir esse projeto é uma coisa muito importante. Se a gente pudesse ter um pedacinho da equilíbrio em cada universidade, seria um sonho realizado, porque é um projeto que funciona e que a gente sabe que a universidade precisa, né? Então, 1, 2, 3 cavalos, um cavalo já seria suficiente em cada universidade para fazer um projeto terapêutico, sabe? Uma psicoterapia assistida, uma aprendizagem, um treinamento, tudo isso para o bem-estar das pessoas também, sabe? Porque o contato com os animais traz esse reforço positivo para a saúde mental das pessoas, né? Quem é que não gosta de estar na natureza e, não gosto de inseto, não gosto disso, daquilo? Tenho certeza que você não resiste a um cavalo. Um cavalo, ele é majestoso em seu tamanho, em sua beleza, e isso é incrível, incrível. A Helena quer falar. Pode falar, Helena. Boa noite, eu sou a mãe da Marcele, aproveitando para complementar, né, essa questão dos cavalos, né, a questão da terapia, né, com os cavalos. Eu sou professora e lido com crianças, e tem muitas crianças especiais também, né, então acho que essa questão também do trabalho de sensibilização, eu acho que seria muito importante mesmo a prática das crianças tendo acesso a esses animais, né? E conforme o Vinícius falou, né? Seria muito importante que isso se estendesse a todas as universidades, né? É muito bonito esse trabalho que vocês fazem, né? Eu fico encantada, pena que não moro perto de Seropédica, porque dá vontade de participar. Dá vontade de ser aluna também, de estar aí participando com vocês. Todos vocês estão de parabéns, em especial a Marcele pela apresentação. Muito bom. Tá, se você quiser aproveitar essa deixa para falar do curso que a gente vai oferecer nas férias, aproveita, porque aí é a oportunidade de vocês aproveitarem as férias, hein? É isso mesmo que eu ia falar. O curso, vai ter um curso, gente, ó. Fica ligado no nosso grupo, na nossa rede social. Vai ter um curso gratuito com pouquíssimas vagas nas férias. Começa em janeiro, vai ter online e presencial. Ficam ligados na nossa rede social. Vai ser só 20 vagas. Concorrido, hein? Concorridíssimo. E gratuito. Ó, depois a gente vai começar a cobrar. É a oportunidade de vocês sentirem o que a gente sente, né? Então é isso, pessoal. Vocês estão dispensados. Tenham todos uma boa noite. E até a próxima.